Bom, galera, eu exemplifiquei aqui uma situação de que trabalhar no Uber não vale a pena, né? Eu coloquei aqui um exemplo, né? Um exemplo simples e também com base em um relatório passado por um Uber, o Uber do Marlon, que é o Uber mais famoso aí que a gente tem aqui no YouTube, né? É lá de São Paulo aí. Então ele passa dados no Uber dele, né, dizendo que aquilo é viável, né? Eu também não acredito mais que ele seja somente um Uber, né? O dele é um Uber, né, Black, como todos sabem, o Black é um faturamento maior. Então ele tem lá um investimento em um carro que ele tem que custa em média de 60 mil reais. O carro dele custa esse valor. E a receita dele anual foi também 60 mil reais. É só uma estimativa, né, gente? E as despesas ficaram em torno de 27 mil reais nesse ano. Então vamos lá. Lucro estimado, 33 mil reais. Média mensal, 2.750 reais. Isso foi os dados, né, um exemplo que ele passou, né, lá no YouTube, né? Então assim, gente, eu não concordo com essa média, né? Primeiro, ele rodou um ano com esse carro. Então se o carro dele valia 60 mil reais, ele já tem uma perca, porque todo ano o carro tem desvalorização, né? Então ele está estimado em torno de 10 a 12% anual. Então o carro dele passou um ano, vale 54 mil. Então vamos lá. De 60 mil, ele perdeu 6 mil, ele tem agora 54 mil. Está aqui. O que representa esses 50 mil reais? Gente, como ele rodou um ano, para você fazer esse valor de 60 mil, você tem que rodar em torno de 60 mil quilômetros, né, segundo uma pesquisa aí. Então esse carro ficou muito rodado. Então esse carro tem um valor agregado menor, né? Então de 54 mil, eu estimei que o preço dele fosse 50 mil, uma média, né? Então, logo podemos ver que faturou 60 mil, mas teve uma perca, então veio para 50 mil. Então logo a receita de lucro estimada é de 23 mil reais. Até aí as pessoas acham que esse é o valor, né? Mas eu ainda acho que não é. Então vamos lá. O salário base aqui ficou em R$ 1.900, né? Então, gente, eu acredito ainda que R$ 1.900 seria um salário legal ainda, entendeu? Se eu tivesse outras coisas que eu penso aqui né, que não tem vantagem, né? Então é o seguinte, é R$ 1.900, mas você tem que trabalhar 12 meses. Se você tivesse férias, por exemplo, você perderia R$ 1.900 aqui, né? Você trabalharia 11 meses, ganharia somente menos 1.900. Então o lucro estimado veio para 21.100, né? Porque você perdeu as suas férias. Então veio para 21.100, correto? E esse valor aqui, mensalmente, vai dar em torno de R$ 1.700, nessa faixa, né? Acontece o seguinte, que você aqui é seu próprio patrão, né? Tem que pagar os seus impostos, que se você for no meio hoje, você tem que pagar mais R$ 50, ou seja, você tem que descontar então mais R$ 50 do seu salário, correto? E acontece outras coisas nesse meio termo, né? Se você fosse, por exemplo, assalariado e ganhasse R$ 1.000, dá um exemplo, você ia ter direito a FGTS, você, não que no meio você não tenha direito ao INSS, mas aqui também você tem direito ao INSS, né? Aqui também, você trabalhando
assalariado. A melhor parte disso tudo, que eu acredito, é que quando você ganha R$1.000, você tem direito a 30 dias de férias e recebe mais 30% em cima do salário. E ainda, outra coisa, você não precisou de investir R$60.000, né? Então, gente, é simples mostrar para vocês que trabalhar só no Uber não vale a pena, né? Então, assim, qualquer um pode dizer aí que isso é vantajoso, mas não é, né? Olhando dados, olhando os números, não vale a pena. Mesmo que o seu carro custe R$30.000, não vale a pena. Porque é um investimento de R$30.000 para você tirar R$1.700 por mês, rodando. Esse número foi passado em cima de trabalho de 8 horas diárias. Então é como se você fosse um funcionário do Uber, trabalhando 8 horas por dia, né? Esses dados têm relação a 8 horas de trabalho. Então, se você trabalha 8 horas por dia, você é um funcionário, né? Como outro qualquer. Se você trabalhasse 2, 3 horas e recebesse esse valor, eu acredito que seria uma boa grana. Agora, trabalhando 8 horas para tirar esse mesmo valor, não vale a pena. Porque você, quando bota o dinheiro no bolso, você acha que ele é seu, mas não é. Esse dinheiro você tem que pagar um monte de coisa, combustível, que é 25% do valor arrecadado, né? Então tudo isso mostra o seguinte, que se você tivesse R$60.000, se você investir em uma máquina de picolé, você ganha mais dinheiro. Para mim, esses dados são essenciais, né? E levam a crer que trabalhar no Uber não é rentabilidade para nenhum, nem para o Black, nem para o Ex-Uber, nem pelo Select, nada. Eu nunca trabalhei pelo Uber, mas eu sei também que não dá, porque os números já mostram